Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o diretor do Sindipúblicos, o diretor do Sindipúblicos, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público, Geraldo Henrique. Geraldo, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, é prazer falar contigo. Bom dia para todos vocês e para os ouvintes. Geraldo, para começar o nosso bate-papo aqui, gostaríamos de falar sobre a reforma administrativa. É um assunto que está em discussão no plano federal. Aqui em Minas também a gente já tratou muito desse tema da reforma administrativa e nós sabemos que o sindicato é contra a reforma. Eu queria que você começasse explicando por quê. Olha, quando se refere a Minas Gerais, Minas Gerais nem precisa mais fazer reforma administrativa, porque Minas Gerais é um estado que já regulamentou em 1998, né, que foi uma reforma administrativa bastante abrangente, onde praticamente os principais temas propostos nessa reforma federal já foram regulamentados em Minas Gerais. Porém, o que nos preocupa a nível dessa reforma da PEC 32 é que ela está propondo um desmanche, uma avacalhação no processo de Estado, né? Ou seja, quando você elimina a realização de concurso público para entrar no serviço público, você não só está voltando a eras antigas, né, onde os políticos colocavam servidores a bel prazer no Estado e geralmente colocavam seus cabos eleitorais para trabalhar no Estado, mantendo assim um poder de força bastante diferenciado dentro do processo de Estado, deixando com que o Estado fosse um mar de corrupção. E quem hoje tenta combater a corrupção que está propondo a volta do principal mecanismo de corrupção no Estado, que é você colocar servidores apadrinhados de político no Estado. Então, dentro dessa reforma proposta pelo governo federal, o principal ponto que nos preocupa e que deve para a sociedade também, como um todo, né? Porque o Estado ele precisa ser organizado para poder prestar o serviço que a sociedade necessita. As questões está nos preocupando, por isso somos contra esse projeto de reforma. Mas, Geraldo, você falava dessa PEC 32 e essa contrariedade que vocês têm com essa questão. O governo sempre argumenta que é preciso haver sacrifícios de todos os lados para que as contas públicas entrem numa situação um pouco mais adequada e cobram que, inclusive, o serviço público faça a parte dele. É sempre esse o argumento do governo. O que você diz em relação a esse argumento que é apresentado sempre pelos governos? Olha, o servidor público, de forma geral, ele já tem dado a sua parte de sacrifício e muito grande nos últimos anos, com essas reformas que só fazem reforma para prejudicar o trabalhador. Na verdade, não é só o trabalhador do serviço público. Você vê a reforma da Previdência, ela atingiu não só o servidor público, mas atingiu também o servidor do setor privado. E foi uma reforma que ela veio única e exclusivamente para retirar isso, tanto do servidor público como do servidor do setor privado. Nessa questão da reforma administrativa, uma das questões que a gente observa é que o objetivo é transformar o Estado num modelo de iniciativa privada, e o Estado não ele não pode ser comparado com a iniciativa privada. A iniciativa privada ela tem o seu segmento, que é gerar lucros, né? E tem os seus proprietários. Já o Estado é da sociedade como um todo. Então, o Estado ele tem que ser forte para que ele possa, inclusive, regulamentar todo o processo do restante da sociedade, inclusive a própria iniciativa privada. E o que a gente está vendo, quando você tem uma proposta de eliminar o concurso público, fazer contratações
de forma terceirizada, você está vendo que eles estão pretendendo cada vez mais tomar conta do Estado para eles, né? E sem se preocupar com a cidade, porque quando nós servidores públicos lutamos para que o Estado seja organizado, é para que esse Estado organizado esteja a serviço da sociedade, principalmente 80% da sociedade, ela necessita do Estado, são as pessoas mais pobres, né? E no Brasil, por exemplo, quase que 80% dos serviços do Estado. O que nós defendemos é que o Estado seja cada vez mais propor cada vez mais bons serviços públicos, melhorar os públicos e não avacalhar, igual essa proposta está propondo, que é simplesmente destruir o modelo de Estado que nós temos. Nós sabemos, Geraldo, que o serviço público precisa melhorar no Brasil. O cidadão efetivamente, e você destacou um dado até interessante, que 80% das pessoas precisam do serviço público no Brasil, seja ele qual for. Nós sabemos que o cidadão precisa ser mais bem atendido nas demandas que apresenta. O que tem que ser feito efetivamente para melhorar esse tratamento dado ao cidadão, já que na sua avaliação essa PEC, ela de certa maneira, ela destrói o serviço público? Olha, você fez uma pergunta. Primeiro, melhora os impostos que arrecadamos, né? O Estado brasileiro, a população brasileira paga muito imposto e recebe em troca não o serviço que ela desejaria, né? Mas por quê? Porque parte desses recursos, primeiro, praticamente 40% do imposto que nós arrecadamos a nível nacional, ele vai para pagamento da dívida externa, né, que vai beneficiar banqueiros e rentistas, né? Depois, nós temos a própria classe política. Nós temos um Congresso Nacional que tem um gasto absurdo desses impostos que arrecadamos. Também nos próprios estados, nós temos a classe política também que gasta uma parte considerável desses recursos. Se nós tivéssemos uma gestão melhor do Estado, onde a maioria dos impostos arrecadados fossem direcionados para as principais áreas do Estado, que aí eu diria educação, saúde, segurança pública, fiscalização, né, fiscalização de todas as áreas, principalmente da área de alimentação, de pecuária e tudo mais, todos os serviços públicos, em geral, meio ambiente. Se nós tivéssemos a maioria desses recursos direcionados para essas áreas, não tenha dúvida que a sociedade teria serviços públicos de melhor qualidade. Só que o Congresso, o governo, ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado. Vê aí, por exemplo, nós estamos aí em plena pandemia, e se não tiver uma pressão popular, uma pressão da imprensa, nós ficamos a ver navio, inclusive na questão da saúde, na hora que você mais precisa. Então, o que precisa é de uma gestão eficiente, responsável e que tenha o seu principal norte voltado para o atendimento à população, que a sua prioridade seja atender a população. Vocês primeiro, bom dia para você, Geraldo, prazer tê-lo aqui na Rádio Super. Eu acompanhei já o bate-papo entre você e o Rodrigo, e a minha pergunta é no sentido de se a categoria Sucinte Públicos tem algum tipo de esperança para que essas melhorias elas aconteçam de forma mais rápida, de forma mais breve. A gente sabe que os déficits são muitos, você falou sobre alguns, né? Mas eu tenho certeza que esse papo duraria aqui por muitas horas. Vocês conseguem enxergar algum tipo de esperança com um diálogo para que essas melhorias de fato elas aconteçam? As melhorias, elas não dependem só de nós, servidores públicos. Ela depende de uma pressão da sociedade, e a sociedade brasileira tem aprendido a fazer isso, né? Tem aprendido a cobrar serviços públicos de melhor qualidade. E ela sabe que se realmente colocar esses serviços com melhor qualidade, ela vai ser beneficiada. Ela vai ter uma melhor educação, ela vai ter uma melhor segurança, ela vai ter uma melhor assistência à saúde. Agora, acontece que isso depende muito de quem está no comando.
né? Isso é uma questão de vontade política, é de prioridade política. O governante, quando ele está lá no governo, ele tem as suas prioridades, tem os segmentos que ele quer atender. Se ele está voltado para atender a sociedade como um todo, não tenha dúvida que ele vai procurar melhorar essa situação. No caso aí no Brasil, por exemplo, nós não estamos precisando neste momento de uma reforma administrativa. Nós precisamos regulamentar, por exemplo, alguns processos da emenda 19, igual Minas Gerais fez, e preocupar hoje numa reforma política, numa reforma tributária, né? Principalmente a reforma tributária, porque nós pagamos impostos demais e esses impostos, eles não têm contrapartida de bons serviços públicos para a sociedade. Mas o que eles pretendem? Eles pretendem mostrar que, tirando do servidor direitos, né? Que tirando do servidor, ele está tirando da sociedade, que, por exemplo, se você acaba com o concurso público, que é o principal objetivo dessa reforma, você está avacalhando o Estado, você está diminuindo a força do Estado, né? E para que essa diminuição da força do Estado? Quem que vai ser beneficiado? Os 8% da sociedade que depende do serviço público? Não. É simplesmente os 10% dos mais ricos, que são aí o pessoal que detém o poder da força, né, econômica do país. E o restante da sociedade fica a ver navios. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Geraldo, você já esteve com a gente aqui outras vezes, mas não custa reforçar. São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente, combinado? Para começar, ser servidor público em Minas atualmente é? Olha, gente, né? Até porque para você chegar ao serviço público, você tem que passar por uma série de processos. O primeiro é o processo seletivo, né? Depois, aqui em Minas Gerais, você tem que passar por uma avaliação de desempenho, né? Durante 3 anos, Minas Gerais foi o único estado que regulamentou a emenda 19, de 98. Então, para nós é um orgulho servir a população de Minas Gerais através do público, mesmo com as dificuldades que estamos passando, porque a maioria das nossas carreiras estamos com 10 anos de salários congelados. A prioridade para a categoria hoje? A prioridade para a categoria hoje é que nós sejamos respeitados, tá? Que o Estado seja cada vez mais forte. Para ele forte, ele vai servir melhor a sociedade, que é o nosso principal objetivo, e que os governos parem de perseguir as carreiras dos servidores públicos, porque nós não somos os responsáveis pelo déficit público que existe no Brasil. Que eles verifiquem, por exemplo, a questão da arrecadação do país, 40% dela vai para pagamento da dívida externa. O cenário ideal para os servidores públicos? Olha, o cenário ideal é que ele é um país onde você possa viver com justiça, né? Justiça social, onde as pessoas têm um mínimo de dignidade para poder viver e tenha no Estado a garantia de que ela pode confiar nas horas mais, digamos assim, de maior necessidade do ser humano. Conversamos com Geraldo Henrique, diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público, o Sindipúblicos. Geraldo, obrigado pela sua participação, prazer tê-lo com a gente aqui mais uma vez. Eu que agradeço pela participação, tá? Um bom dia para vocês e para todos os ouvintes que estão aí nos ouvindo. Eu gostaria de agradecê-los imensamente por essa oportunidade de estar colocando para a sociedade de Minas Gerais o que está acontecendo com a reforma administrativa, a PEC 32. Obrigado pela oportunidade. Ótimo dia para você, Geraldo.